Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Primeiro eu quero aqui expressar a minha satisfação, honra também, por que não, de estar aqui pela primeira vez, levando para vocês em vídeo um pouco das minhas percepções sobre o nosso clube de coração, Fortaleza Esporte Clube. E antes de falar da partida de ontem, que é o que eu prometi no Instagram e o que trouxe algumas pessoas para cá, claro, eu quero aqui contar para vocês um pouco, de maneira muito resumida, o que é o Decifrando a Bola, né? Essa marca, como eu falei lá nos stories, é uma marca que já tem 4 anos. São 4 anos de um programa semanal que temos na web rádio Voz do Repórter todos os sábados das 8 às 9 da manhã e que tem como âncora o grande Péricles Amorim, conhecidíssimo aí pela torcida do Fortaleza, que não apenas é âncora do programa Decifrando a Bola, como também é o idealizador da marca Decifrando a Bola. E nós decidimos juntos, além, claro, de maneira radiofônica, por voz, levar para vocês as nossas opiniões, as nossas percepções, dúvidas, chateações do Fortaleza, mas também, obviamente, trazer para cá, através de vídeo, as nossas alegrias quando tivermos, as nossas tristezas, as nossas análises de tudo que engloba o maior e o melhor clube do estado, Fortaleza Esporte Clube. E nesse nosso primeiro vídeo, no meu primeiro vídeo no caso, eu quero falar um pouco sobre a partida de ontem. Quando eu falo ontem, para você que está vendo hoje no domingo, para você que está vendo na segunda, foi a partida de sábado, dia 26/7, onde o Fortaleza venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Red Bull Bragantino. Vitória essa que veio depois de 77 dias, isso mesmo, da última vitória que o Fortaleza teve em qualquer competição. Depois daquela vitória acachapante contra o Juventude, né? Fortaleza 5, Juventude 0 lá no PV. Fortaleza não ganhou mais em competição alguma, o que culminou depois da partida contra o nosso maior rival na demissão do Juan Pablo Vojvoda. E daqui a pouco a gente vai falar um pouco sobre ele, não de maneira direta, mas de maneira indireta. Fato é que desde a chegada do novo treinador Renato Paiva, a primeira partida dele foi contra o Bahia, né? Na rodada anterior do Campeonato Brasileiro, que a torcida vem ganhando a esperança, pelo menos no que concerne a vontade, no que concerne a postura do time, a intensidade. Fortaleza não venceu o Bahia na rodada anterior, empatou, mas ali já teve sim oportunidades e chances de vencer. Mas o jogo terminou 1-1. E ontem, né, na partida de ontem, sábado, o Fortaleza não apenas venceu, como também convenceu contra o quarto colocado do Campeonato Brasileiro, o clube que no ano retrasado disputou o título do campeonato. Tá? E isso eu acho que é uma resposta muito boa do time para a torcida, né? E claro também dá para a torcida uma esperança maior de que agora a coisa engrena, de que essa partida de ontem ela pode ter sido uma virada de chave para que o clube termine o campeonato numa posição melhor e também que aspire conquistas maiores, porque até então o que falávamos até a partida contra o Ceará, principalmente, é de que a nossa disputa no campeonato seria apenas para não cair, o que eu acho que ainda é, tá? Porém, nós temos que lembrar de 2022, quando o time terminou na lanterna na primeira volta do campeonato, chamado primeiro turno. Até então, nenhum clube que havia terminado na lanterna nesse primeiro turno havia conseguido escapar do rebaixamento. O Fortaleza, naquela oportunidade, não apenas escapou, como ainda conquistou uma vaga na pré-Libertadores de 23. E esse ano, apesar de ontem o Fortaleza ter jogado um jogo válido pela 17ª rodada, porém, é bom destacar que o Fortaleza fez apenas a 15ª partida dele. Então, para o Fortaleza não vai faltar apenas 2 jogos para o término do primeiro turno. Faltam ainda 4. Falta jogar a 16ª, 17ª, 18ª e 19ª rodada. O que, claro, para nós que torcemos o clube, nos dá uma esperança maior de que nós teremos um final de campeonato bem mais positivo do que aquele que nós imaginávamos e até certo ponto esperávamos até 2 partidas atrás. Pois bem, trazendo um pouco aqui os números, eu vou explicar para vocês por que eu quero falar um pouco sobre os números da partida de ontem. Fortaleza só teve um scout onde foi pior do que a equipe do Bragantino, que foi a posse de bola, né? O Bragantino teve 58% de posse, muito tempo dessa posse estéreo, porque o Fortaleza marcou bem, e eu acho que é o tema principal desse vídeo. Mas finalizações gerais, o Fortaleza foi melhor, 21-9. Finalizações no alvo, o Fortaleza também foi melhor, 9-4. O Fortaleza teve mais chances claras do que a equipe do Bragantino, 4-2.
teve mais escanteios e, para mim, o principal, que eu acho que era o maior defeito do Fortaleza, além da marcação errática, que era a quantidade ou a porcentagem de passes certos, buscando companheiros. Fortaleza ontem teve 83% de passes certos. Tentou 351, acertou 290 passes. Considerando que o do gramado do Castelão é um dos piores gramados do Brasil, eu acho até que esse número é considerável e já mostra uma melhora do time nesse quesito. Mostra o quê? A aproximação dos atletas, o que facilita para que você não erre o passe, porque você não tem que arriscar tanto como estava acontecendo quando ainda era o Vojvoda. Pois bem, algumas coisas aqui, elas me causam surpresa. Primeiro, nós temos que considerar o time que entrou em campo ontem. Vocês perceberam que, com exceção do goleiro, que só não está lá, o João Ricardo, porque está contundido, e é bom destacar, eu vi muita gente falando aí do Magrão, que não dava para ele jogar mais, que ele não era um profissional ainda, que tinha que rodar bastante. Eu, desde a partida contra o Bahia, já imaginava que ele deveria ser o goleiro titular contra o Red Bull. Porque apesar de, obviamente, ter mostrado um pouco de nervosismo, e a gente aqui, pessoal, a gente não pode ser torcedor simplesmente quando está com o microfone para falar para vocês. A gente também tem que ser um pouco racional, até para tranquilizar quem nos escuta. O Magrão, antes daquele jogo contra a equipe do Bahia, tinha disputado uma partida, se não me falha a memória, em 2023. E nem foi no Fortaleza, tá? Foi fora do Brasil. No Fortaleza, as únicas partidas que ele atuou foram partidas que a gente considera não oficiais, que são da Fares Lopes, onde quem joga não é o time profissional. Quem joga geralmente é o sub-20, ou seja, equipes de divisões anteriores, né, do clube, tá? E naquele jogo, ele não comprometeu em nada. Um lance muito falado por alguns é aquele lance da bola recuada, onde ele bate cabeça ali com o Kusevich. Mas a culpa, na minha opinião, foi única e exclusivamente do zagueiro do Fortaleza, não foi do goleiro. A bola era dele, ele deixou passar, fez que foi e não foi. E assim, claro, o Magrão, acho que com receio de sair e atrapalhar, acabou que a bola foi para ele. Ainda bem que deu tempo dele chegar e o atacante do Bahia não conseguiu ali dividir com ele. Tá? Mas foi o único lance, de fato, que nós vimos que poderia acontecer alguma coisa pior por causa do nervosismo do Magrão, que, repito, nem foi por culpa dele, tá? Nem foi por culpa dele. Mas em qualquer outro momento que você olhar do jogo, ele foi muito tranquilo, às vezes até com tranquilidade exacerbada, como por exemplo nas reposições de bola quando as bolas eram recuadas. Já melhorou bastante ontem na partida contra o Red Bull. Em um momento lá a gente viu que o Renato Paiva conversou com ele e ele explicou que quando a bola é recuada, que ele não está com o corpo muito bem posicionado, que ele não queira tocar de primeira, dá para ele parar e chutar, né? E o Renato Paiva quis explicar isso para ele, e ontem na coletiva ele falou um pouco sobre isso. Mas fato é que enquanto o João Ricardo não volta, dá tranquilamente para o Magrão continuar na meta do Fortaleza, contrapondo aí muita gente que torcia para que o cara voltasse, por exemplo, a jogar o chamado terrão, né? Jogar na várzea. O que não é verdade, a gente às vezes exagera muito nos comentários. Pois bem, para mim, e foi minha pergunta ontem na coletiva, o que mais me chamou a atenção positivamente da equipe do Fortaleza foi a postura na saída de bola do adversário. Ontem eu perguntei, para quem não acompanhou a coletiva, eu fiz a seguinte pergunta ao Renato Paiva, né? Eu acompanhei, mesmo que de maneira mínima, né? Porque a gente acompanha apenas com os vídeos, aqueles pequenos vídeos que são postados pelo clube no YouTube, no canal oficial do clube. E eu vi que ele trabalhou muito tempo essa pressão alta, a pressão na saída de bola do adversário. E eu, de fato, criei uma expectativa. Eu queria ver se no jogo isso iria ser colocado em prática e se os atletas, de fato, iriam comprar. Porque é bom lembrar que quando tem pressão alta, os caras correm mais, né? E não apenas eles colocaram isso em prática, como o Fortaleza conseguiu fazer um gol através de pressão alta. E detalhe, um gol já no segundo tempo. No início, sim, mas já no segundo tempo, onde geralmente os caras recuam mais, lembrando que o Fortaleza vira o tempo vencendo, né, pelo placar de 2-1, mas com 3, 4 minutos ali, numa jogada, numa saída de bola da equipe do Red Bull, parece que o goleiro tocou errado para o zagueiro voltou, o Davidson chegou lá para dividir com ele, não deu tempo, mas fez o quê? Com que o goleiro errasse. A saída de bola, ele tocou, tentou tocar pro jogador do clube dele, a bola caiu no pé do Lucas Prior
e o Priol colocou a bola pro gol com o gol praticamente aberto ali, fazendo o terceiro gol e praticamente dando números finais à partida. E isso, pessoal, no futebol atual é algo extremamente importante. Detalhe, eu sei que muita gente vai falar que o Vojvoda também fazia isso. Sim, fazia. Mas esse ano os atletas não fizeram mais. Vocês lembram? Fortaleza, se há uma coisa que era muito questionado por mim, é que o Fortaleza, independente de qual clube jogasse, seja fosse clube grande ou clube de menor estrutura, que tecnicamente fosse pior do que o Fortaleza, a gente sempre marcava atrás da linha da bola. O que, óbvio, pode cansar menos, mas você tem uma dificuldade maior para recuperar a bola. E ontem não. Ontem o Fortaleza, por inúmeras vezes, prova é a quantidade aqui de finalizações. O Fortaleza finalizou mais do que o dobro do adversário. E muito disso em bolas recuperadas já no campo de ataque, por causa dessa pressão alta. E o Renato Paiva respondeu que, porque eu perguntei para ele se isso era um defeito, era uma deficiência que ele havia encontrado. E óbvio, ele não vai expor de maneira nenhuma o Vojvoda. Ele respondeu que não, apenas é uma maneira de jogar diferente do Vojvoda, e aí, na minha opinião, ele não acompanhava, porque o Vojvoda também, na boa, na época que o time estava em alta, pressionava alto, tá? Mas a minha pergunta era relacionada a esse ano, porque os atletas não compravam mais a ideia do Vojvoda de jogar pressionando alto. E eles voltaram a fazer isso com o técnico novo do clube. Então, isso é bom? É óbvio que é bom, mas escancara para nós torcedores que de fato os caras não aguentavam mais o Vojvoda ali na borda de campo. Não sei se todos, mas uma boa parte, não é nem, eu acho que não é nem que eles quisessem que o Vojvoda saísse, é que já estavam, imagino que o relacionamento de muito tempo, ele realmente gera desgaste, gera incômodo, gera cansaço, e eu acho que é isso que esses atletas estavam sentindo com o Vojvoda. Essa é a minha percepção. Porque o time que entrou em campo ontem, repito o que eu ia falar atrás, com exceção do goleiro, é o mesmo time que o Vojvoda sempre colocou em campo, pô. É o mesmo time. Será que esses caras não conseguiam fazer a mesma coisa que o Vojvoda? Porque o argumento de que o Vojvoda não jogava assim, ele é errado, ele jogava assim também. Mas, infelizmente, os caras não estavam fazendo mais. A minha opinião, que eu já dei no programa desse Pra Na Bola no Rádio em 2022, era a seguinte: era que o Vojvoda, ele deveria ter saído do Fortaleza quando, na primeira vez, acho que 2022 para 23, quando ele teve quase que aquela demissão, quando o time foi muito mal no primeiro turno do campeonato em 22. Quando acabou aquele campeonato, eu dei uma opinião muito firme de que ali era o momento do Vojvoda procurar outro clube. Eu acho que ele deveria sair. Por quê? Porque o Vojvoda naquele momento, na minha visão, já havia conquistado o direito de sair do Fortaleza quando ele quisesse. Por quê? Ele levou pela primeira vez um clube nordestino a uma fase de grupo das Libertadores. Ele conquistou a torcida, conquistou o clube, conquistou títulos, tá? E eu acho que o Vojvoda não merecia sair demitido. Infelizmente, o Vojvoda não me escutou, e aqui, por favor, é uma figura de linguagem, tá? Obviamente, quando eu falo não me escutou, é que ele não pensou da forma que eu pensei, continuou no clube até 2025 e saiu de uma forma que muita gente considerou errada, mas que hoje prova-se que se ele não sai, infelizmente a gente ia continuar ali amargando as últimas colocações do campeonato e principalmente sem produtividade. Fortaleza aparenta ser outro, o Fortaleza do Renato Paiva aparenta ter mais vontade, aparenta ter intensidade, né? É um time que pressiona de fato o adversário ali na saída de bola, o que isso é muito bacana. A gente tem que ver agora como vai ser o comportamento fora de casa contra Grêmio e contra Corinthians, né? Ver se é o mesmo ou se ele vai baixar mais as linhas, esperar mais e jogar no contra-ataque, né? Mas fato é que nós, torcedores do Fortaleza, agora temos um pouco mais de esperança. Palavra essa que eu já repeti umas 4 vezes aqui nesse vídeo, mas essa é a verdade. Eu ontem, apesar dos 27 mil ser um público melhor do que o público que foi contra o Bahia, que foi de 15 mil apenas, mas nós conseguimos levar mais torcedores para o estádio. Tá? Quando eu falo nós, somos nós que conversamos com vocês. Somos nós que de alguma forma aqui trazemos para vocês informações e percepções, opiniões sobre o Fortaleza. Fortaleza levou em média nos últimos 4 anos 32 mil pessoas para a Arena Castelão. É um número muito bacana. E esse ano nós não estamos nem entre os 10 maiores públicos do campeonato e nem entre os 10 maiores médias do campeonato.
Torcedor tem culpa? Não. Não tem culpa porque a cultura do futebol brasileiro é essa. Quem leva o torcedor para o estádio é o clube, diferentemente da cultura de outros países. Até falei ontem isso no Decifrando a Bola. Na Argentina, né, geralmente, na Inglaterra também, independente do clube estar bem ou mal, a torcida vai porque a torcida entende que é ela quem carrega o clube. E aqui não é uma crítica um ao outro, tá? São apenas culturas diferentes. No Brasil, o torcedor vai para o estádio quando o time dá mostras de que está bem. Dá mostras de que com o torcedor ali, né, ele pode dar resultado. Tá? E o Fortaleza agora está dando essas mostras. Eu acho que nós, torcedores, temos que voltar para o estádio. Torço que na nossa próxima partida em casa, que eu nem estou me lembrando aqui qual vai ser, deixa eu puxar aqui para vocês, mas torço muito que na próxima partida do Fortaleza em casa, o público seja muito maior do que os 27 mil que deu hoje. Porque eu acho, de verdade, que a torcida do Fortaleza, quando unida, né, quando conectada com o clube, como está voltando a acontecer, e aí aqui uma ressalva rápida, ontem no programa Decifrando a Bola, eu falei que aquela conexão iniciada no treino aberto de sexta-feira só iria ser ratificada se o time jogasse bem contra o Bahia. O time jogou bem, então valeu a pena aquele treino aberto. Valeu a pena, porque ali mostrou que de fato o clube entende que a torcida é importante, o time entende que a torcida é importante, e eu acho que a torcida também entende que o time precisa dele ali na beira de campo, gritando, apoiando, né, cobrando quando preciso, para que o Fortaleza desempenhe um papel melhor dentro de campo. Fortaleza joga em casa pelo Campeonato Brasileiro agora, no dia 9 de agosto, contra o Botafogo. E acho que só pelo adversário já há um apelo para que a torcida vá. Mas eu acredito muito que o desempenho nesses dois últimos jogos e o desempenho que o Fortaleza terá contra Grêmio e contra Corinthians fora de casa vai fazer com que a gente coloque ali pelo menos 35, 40 mil torcedores na próxima partida do Fortaleza no Castelão. Então é isso. Fortaleza faz com que o nosso final de semana seja um final de semana onde a gente possa respirar melhor. Hoje é dia de secar os homens, né? E eu não vou mentir que seco mesmo. Não assisto muito, mas seco. Torço muito, mesmo que eles escorreguem, né? Esquece eles, tá? Mas fato é que o Fortaleza fez com que o nosso final de semana seja melhor. E torço muito que agora na próxima terça-feira, jogo que vai acontecer às 7h30 da noite, lá no Rio Grande do Sul, ele nos dê mais um motivo para que a gente passe uma semana tranquila e assim, obviamente, a gente tenha motivos não apenas para criticar, mas também para elogiar o nosso clube. Um abraço, torcedor do Fortaleza, muito obrigado por esse primeiro vídeo, muita coisa boa vem por aí aqui no canal do Decifrando a Bola. Só um toque rápido, além desse canal no YouTube, a gente também tem o nosso perfil no Instagram, tá? @decifrando_a_bola, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Então, para você que quer ver os nossos shorts, os nossos reels curtos falando sobre Fortaleza, segue também a gente lá. Um grande abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!